SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera, você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já. Olá, Rio de Janeiro, o SBT Rio já come quente com essas imagens impressionantes de uma tentativa de linchamento na Cidade de Deus. Você tá vendo a confusão? Esse homem que aparece aí no meio de bermudas e sem camisa quase foi linchado. Ele foi apanhado e é suspeito de ter tentado estuprar a sobrinha do rapper MV Bill. Moradores cercaram o suspeito, como vocês estão vendo na imagem, e bateram muito nele, tá? Inclusive com um pedaço de madeira, como aparece nessa imagem aí. Foi no momento em que ele tentou escapar de quem estava ali no meio da Cidade de Deus. Daqui a pouco eu trago toda a reportagem completa para vocês. Você tá vendo ali, ó, naquelas imagens. Pode colocar, por favor, de novo, mais uma vez? Aí, ó, a gente está tentando identificar agora qual seria a região aí na Cidade de Deus. Se você tiver qualquer informação, pode escrever no Facebook a reportagem completa. Você vai ver daqui a pouquinho que tá ficando pronto e a gente já vai agora tocar num assunto muito importante para todos nós. Falta de luz provoca confusão em condomínio Jacarepaguá. Durante uma manifestação, técnicos da Light teriam sido obrigados a ficar no local, ou seja, presos no local. Até o problema ser resolvido, foi essa denúncia que foi feita. Rodou. Revoltados, os moradores fizeram um protesto contra a falta de energia que, segundo eles, já dura 3 meses. A comunidade aqui de cima tem luz, as 2 vilas lá da frente tem luz e o nosso condomínio, que são 70 casas, fica sem luz. Desligou, daqui a pouco vai e volta. Aí fica 6 horas da manhã até as 5h30 da manhã. Porra, como é que tu trabalha o dia seguinte com calor desse? Ontem, mais uma vez, eles chamaram a Light para resolver o problema. Testemunhas disseram que depois que a equipe chegou, os portões foram trancados e os técnicos impedidos de sair. Eles teriam ficado no local 4 horas. Os moradores negam. A gente não está mantendo, a gente só quer que alguém da Light venha para dar uma explicação pra gente. A Light está mandando alguém? Olha só, nós estão mandando alguém. Nós só podemos falar pela parte operacional que nos cabe como funcionário da emergência, não mais nada. Os moradores também disseram que estão cansados de pedir uma solução para a empresa. Eu já tenho vários protocolos de Light ligando para lá, só que não tem uma solução. Mas as luzes estão todas elas pagas. E não é barato, não. Não é barato, não. Acabou a diplomacia. Eu fico com pena dos técnicos que não tem nada a ver com a história. Mas tenho raiva da dona Light, que não ajuda e pior ainda, piora a situação. Cada vez mais falta luz, basta chover, tem um temporalzinho que já começa todo pendenga e as pessoas estão ficando revoltadas. Ninguém quer mais ficar ouvindo número de protocolo por telefone se não tem solução. Aí a gente foi atrás da Light. A Light informou que recebeu uma solicitação de reparo no transformador e ao chegar ao local a equipe constatou que não havia anormalidades ali no equipamento. Os moradores então solicitaram que o transformador fosse remanejado para outra rede de média tensão, alegando interrupções no fornecimento. A equipe informou que esse trabalho não poderia ser realizado naquele momento. Foi quando os moradores retiveram, ou seja, seguraram os técnicos da Light, sendo solicitada a intervenção policial para que eles fossem liberados. O bicho pegou lá. A equipe da Light foi então liberada e não houve necessidade de registro de ocorrência. Mas o que eu fico me perguntando é o seguinte, beleza, resolvido para vocês, né, Light? E para os moradores? Será que hoje vai ter luz? Detalhe, lembra que eu falei da Michelle do Disque Dedo na Cara, que o Morro dos Macacos está ficando sem luz por volta todo dia das 9, 8h30, 9 horas? A Light respondeu ontem que estaria fazendo reparo para tudo normal. Ela me ligou hoje. Adivinha o que aconteceu 9 da noite ontem no Morro dos Macacos? Eles ficaram no breu, às escuras, isso mesmo. Bueiro ameaça explodir e assusta moradores de Ipanema. Tem a imagem aí? Coloca aí, por favor. Aí, ó, coitado. É técnico da Light que tá trabalhando, ficando preso e tendo que pegar aí manutenção de bueiro prestes a explodir. A pressão chegou a deslocar a tampa do bueiro, esse que você está vendo aí, que fica na rua Visconde de Pirajá com a Joana Angélica. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ninguém se feriu ainda bem. A Light informou que o problema não chegou a afetar o fornecimento de energia no bairro e que pode ter sido provocado por um defeito em um dos cabos. Não é a primeira vez não, tá, Light? No último final de semana, vocês estão lembrados aqui que a gente mostrou até uma reportagem, moradores aí da Zona Sul ficaram mais de 10 horas sem luz devido a furtos de cabos
na rede subterrânea. A primeira informação era que no final de semana tinha explodido, tinha dado um furto embaixo do bueiro. E o que acontece, dessa vez eles falaram que foi o furto de mais de 500 metros de cabo, né? O que mais me dá medo, sabe o que é? É que a rede de gás aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, com a rede da Light, elas são praticamente juntas. Nunca vi isso na minha vida, não sei, tô falando aqui como leiga, mas se tem uma faísca num bueiro como esse, o que acontece? E o gás solta? Pode soltar, Cai, é isso. É explosão. Ainda bem aí na Joana Angélica com a Visconde Pirajá, é uma área de comércio muito rica, com muita gente passando por aí, ainda bem que ninguém ficou machucado. Noite de muita violência na Baixada Fluminense, pelo menos 9 pessoas foram assassinadas. Os crimes foram Itaguaí, Japeri e São João de Meriti. Noite do terror, tá? Em Belfor Roxo, uma criança de 12 anos e 2 homens foram mortos. A gente tem as imagens aí, o corpo no chão, você tá vendo, foi em frente a uma lanchonete. Outras 2 pessoas ficaram feridas. O crime teria sido no acerto de contas com 2 suspeitos de integrar uma milícia da região porque estava no lugar errado e na hora errada. A criança estava passando férias na casa de familiares. Daqui a pouco você vai ver todos os detalhes, uma tragédia, essa noite tensa na Baixada Fluminense. Os moradores dizem que não é a primeira vez que isso acontece. Acerto de contas no meio da rua, em frente à lanchonete. Você tem as imagens aí logo após o crime. A polícia militar foi acionada e outras pessoas, esses são os feridos, né, que estavam chegando no hospital. Os feridos chegando no hospital, a gente tem as imagens, você vê a perna esquerda desse cara aí, desse jovem aí, ainda com sangue, chegando para ser atendido, mas infelizmente, diante de toda essa tragédia, uma criança de 12 anos acabou não tendo a mesma sorte e morreu. Daqui a pouco a reportagem completa. Vice-presidente do Salgueiro é baleado no meio da rua em Vila Isabel. O meu menino da madrugada, o repórter Rafael Paiva, tem todos os detalhes e conta como tudo aconteceu. Rodou. De acordo com testemunhas, Marcelo da Cunha Freire, conhecido como Marcelo Tijolo, de 47 anos, saía do escritório onde trabalha no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio, quando um homem em uma moto efetuou vários disparos contra ele. 3 acertaram a vítima, um na mão, um na perna e outro na barriga. Ele ainda conseguiu andar por alguns metros até chegar neste bar. As marcas de sangue ficaram por toda parte. Marcelo foi socorrido pelos homens do Corpo de Bombeiros e levado imediatamente para o Hospital do Andaraí, na zona norte do Rio, e depois trazido para cá, para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Ele passou por cirurgia e, de acordo com informações da esposa de Marcelo, o estado de saúde dele é estável. Além de vice-presidente da escola, Marcelo foi líder de torcida do Clube do Flamengo, a Raça Fla, e também é funcionário do deputado estadual e atual presidente da Verde Rosa, o Chiquinho da Mangueira. Este não é o primeiro caso envolvendo o alto escalão do Salgueiro. O bicheiro Valdomiro Paes Garcia, o Maninho, morreu assassinado no dia 28 de setembro de 2004. O contraventor tinha 42 anos e era presidente do Conselho Fiscal da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. O escritório que o Rafa cita na reportagem é justamente o escritório do presidente da Mangueira, o Chiquinho da Mangueira. O Marcelo estava saindo do escritório, que ele trabalha como assessor parlamentar, que é deputado, o Chiquinho da Mangueira, quando foi surpreendido. Segundo moradores, segundo testemunhas ali, isso é um detalhe muito importante para a gente frisar aqui, foram ouvidos 6 disparos. 3, pelo menos 3, atingiram o Marcelo. Você tá vendo, a informação é de uma moto, mas eu também ouvi alguém falando que tinha visto um carro suspeito passando por lá. 3 tiros acertaram o Marcelo, um no tórax, um no braço e o outro na barriga, se eu não me engano, né? Na barriga, no tórax e um na mão. Exatamente, 3 atingiram o Marcelo. O estado de saúde dele, do Marcelo da Cunha Freire, conhecido como Marcelo Tijolo, de 47 anos, é estável ainda, segundo as informações da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde. O paciente teve que passar por uma cirurgia e se encontra lúcido, segundo a secretaria. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que já instaurou um inquérito para apurar o caso e as circunstâncias do crime, ou seja, exatamente como que aconteceu. Segundo eles, está previsto para hoje ainda a ida de agentes para o Hospital Souza Aguiar, o Souza Aguiar onde está internado Marcelo, para tentar ouvir a vítima. Os policiais também estão à procura de possíveis imagens que possam de câmera de segurança que estão instaladas ali na região de alguma forma. Nenhuma hipótese está descartada. Pelas imagens que eu vi, que eu
prestem atenção, é perto daquele bar, o Petisco da Vila, que fica na 28 de setembro. Muito movimentada, não é, Zé? É muito movimentada aquela via, eu não tenho dúvidas de, com certeza, alguma câmera ali deve ter captado. Perto da 28 de setembro, pela imagem que a gente tem aí, ó, do Petisco da Vila, logo na esquina com a 28 de setembro, eles não vão ter dificuldades nenhuma em ter qualquer imagem para tentar solucionar o caso ou tentar entender, pelo menos, o que aconteceu. Tiroteio em frente à estação do BRT em Santa Cruz foi durante uma operação da PM para reprimir o tráfico de drogas na região. Mais uma vez, tiroteio quente, tá? Rodou. Os policiais militares caminham pela Avenida Cesário de Melo e se preparam para entrar na favela do Rola. Antes mesmo da incursão pela comunidade, os traficantes atiram na direção dos PMs. Atiro, muito tiro, ó. Moradores correndo, brigando, ó. Muito tiro, ó. Em frente à favela existe uma estação do BRT, um perigo para os usuários do sistema de transporte. No início do ano, nós mostramos o risco aos passageiros. Uma idosa foi atingida na bacia quando esperava um ônibus. As marcas dos tiros disparados pelos traficantes ficaram nos vidros e na cadeira. O batalhão de Santa Cruz contou com o apoio do BOPE, que usou máquinas para retirar barricadas do asfalto colocadas pelos traficantes para impedir a entrada da polícia. Os PMs vasculharam casas e terrenos com matagal à procura de armas e drogas. Na operação que aconteceu ontem à tarde, os policiais apreenderam entorpecentes que estavam com um rapaz que cumpria regime semiaberto por roubo. Impressionante as imagens, né? Coloca, por favor, aí a imagem da chegada. Os policiais... Ó. Atiro, muito tiro, ó. Moradores correndo, brigando, ó. Eles nem chegaram a entrar na comunidade, já foram recebidos a bala. Isso que a gente mostra aqui, o SBT é uma das... É a que mais mostra, eu acho, todo o cerco que a Polícia Militar faz nessa região. Um abraço aí, Coronel Malheiros. O Jadson falou que o senhor atendeu muito bem para a gente mostrar esse aperto ao combate do tráfico de drogas numa região que é um pouco esquecida pela seta da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Fica apenas na mão do próprio batalhão da área, que diante das suas dificuldades no recurso faz o que pode para tentar apertar o cinturão do tráfico ali. Principalmente porque a gente sabe que ali há também aqueles tipos de arrastões para levar carros, motos. Até um policial civil, sem querer, o ano passado, acabou caindo nessa emboscada, desapareceu, foi encontrado. Ele foi encontrado, gente, não me lembro agora, mas sei que ele ficou, a gente fez reportagem com a família, ele estaria passando por ali, ficou desaparecido justamente nesse tipo de arrastão, como que é? Os especialistas chamam de Vietnã da cidade do Rio de Janeiro. Imagina você ser o Vietnã de uma cidade como o Rio de Janeiro, se a situação não é quente, não é braba. Aí os policiais, depois dessa incursão, eu consegui conversar com o Jadson, eles conseguiram transpor essa barreira antes da entrada da comunidade, uma chuva de bala, como a gente mostrou ali. Eles entraram na comunidade, vasculharam casas que eles já tinham tido a ligação suspeita, a denúncia feita, por isso é importante da denúncia feita. E aí sim eles conseguiram fazer o cerco e trabalhar, porque aí, ó, parecia que seria impossível eles entrarem na comunidade, mas eles acabaram conseguindo entrar. Mais uma vez o trabalho ali do batalhão da área sozinho para tentar cercar e fechar o cinturão do tráfico. A guerra entre traficantes em Madureira continua, tá? E tá tirando mais uma vez o sono dos moradores. Mais uma vez houve confrontos, agora com o uso de munição de traçante. É isso mesmo. Uma imagem impressionante. Balas traçantes se misturam com as luzes das casas de Madureira. O tiroteio, registrado por um morador, parece não ter fim. A guerra entre traficantes de facções rivais se intensificou no final de dezembro. Criminosos do Cajueiro efetuaram disparos contra um baile funk que acontecia na Serrinha. A partir daí, as invasões recomeçaram. Segundo a polícia, o bando da Serrinha também invadiu o Cajueiro. Essa semana, o repórter Eduardo Oliveira passou a noite na casa de uma família e mostrou a rotina do medo de quem vive na linha de tiro. A dona Maria com seus filhos no chão. O pequenininho dorme assim. Tá do lado da cama dos pais.
A gente vive aqui igual um bicho acuado. Polícia tem sim na Zona Sul. Tem polícia. Aqui, Madureira, Edgar Romero, aqui não tem. Os bandidos usam a internet para exibir fotos do poder bélico. Em uma postagem, um deles chega a comemorar a morte do inimigo. Aquela imagem que a gente viu é traçante? É isso mesmo? Deixa eu ver, porque eu juro que eu achei que fosse luz. Não é traçante girando aí? É a rabiola do traçante, olha o foguinho da rabiola. Depois fica a luz, mas o começo é traçante. Volta, por favor. Volta aí, Dudu. O começo é traçante. Eu fiquei olhando a imagem, é a rabiola do traçante ali, meu amigo. Tá saindo a faísquinha, é isso aí. Aí, ó, quer ver? Soltou. É a chuva. E aí, olha lá, ó, vermelhinho atrás, ó, bundinha vermelha do traçante, pois é. Zona Norte, como a gente mostrou, Madureira. Zona Oeste, lá que a gente acabou de mostrar, lá na comunidade Santa Cruz. E na Baixada, daqui a pouco você vai ver que foi uma noite do terror. Alô, Secretaria de Segurança, olha um pouquinho pra esse povo que tá precisando. Um oficial da Marinha Mercante acusado de sequestrar uma menina de 9 anos e suspeito de estar ligado a outros crimes semelhantes se entrega na delegacia da Pavuna. Fernando Marinho de Melo, este é o nome, estava foragido desde dezembro do ano passado, quando teve um mandado de prisão expedido. Quem conta pra gente é Karine Cerqueira. Rodou. Eu sou oficial de máquinas da Marinha Mercante. Eu tenho 32 anos de serviços prestados ao meu país, entendeu? E nunca pratiquei nenhum crime de sequestro. Fernando Marinho de Melo, de 57 anos, foi condenado a 7 por sequestro e furto qualificado. Ele é acusado pelo desaparecimento de Larissa Gonçalves, de 9 anos, que sumiu em janeiro de 2008. A menina estava dentro de casa em São Cristóvão quando foi abordada. Ele entrou nessa casa com essa menina se passando por um técnico de TV, pegou essa televisão, chamou a Larissa e logo em seguida entrou dentro de um táxi. Ele desembarcou aqui na Uruguaiana, quando depois nunca mais foi vista a Larissa. Mas Fernando nega as acusações. No dia do crime, eu estava fundeado na Baía de Guanabara, às 11h30, onde eu era subchefe de um rebocador Lab 150. Para a polícia, Fernando ainda estaria ligado ao desaparecimento de outras 11 crianças. Cansado de se esconder da polícia, Fernando acabou se entregando. É importante a prisão dele, porque ele aparecendo, outras testemunhas podem vir reconhecê-lo por retrato falado e a gente pode dar continuidade às outras investigações que estão em andamento. Segundo a polícia, Fernando agia sempre da mesma forma. Ele estudava a vida dos familiares e aguardava para abordar as vítimas em momentos vulneráveis. Na maioria das vezes, elas estavam sem a presença dos pais e na companhia dos irmãos mais novos. De acordo com as investigações, os casos aconteceram de 2002 a 2009. Uma comissão formada por 3 delegacias especializadas vai fazer um levantamento com ossadas e cadáveres encontrados neste período para tentar identificar as vítimas. Uma das linhas de investigação é que Fernando utilizava as facilidades como funcionário da Marinha Mercante para sumir com os menores. A polícia não descarta a hipótese de exploração sexual, trabalho escravo ou tráfico de órgãos. O que nós vamos fazer agora no grupo de trabalho é apurar se essas crianças continuam ou não com vida, que rumo elas tomaram, o que foi feito delas. Que horror! E daí que você tem 32 anos de Marinha Mercante de serviço ao povo brasileiro? Que serviço você tem para o povo brasileiro? Prova! Você é suspeito, mas a polícia tá louca? Pelo menos a suspeita que é levantada sobre esse homem é mais grave de todos os crimes que a gente já mostrou aqui, sei lá, nos últimos quantos anos. Coloca as imagens das crianças, meninas entre 9, 10, 11 anos, desaparecidas, mães que têm o pior da dor, que é a angústia de não saber o que aconteceu com essas meninas. Parou, detalhe, todas meninas praticamente com as mesmas características, com a mesma faixa de idade, que foram pegas vulneráveis dentro de casa sem a presença de adulto. Eu volto a reforçar, não é pregar o caos,
é deixar em alerta os pais. O perigo para criança, para pré-adolescente, até para adolescente, está em qualquer momento, na esquina, no portão e até dentro de casa. A informação dessa menina de 9 anos é que esse cara teria se passado por técnico, entrou para pegar uma televisão, colocou essa menina com a maior facilidade da vida dentro de um táxi, desceu na Uruguaiana e nunca mais ela foi vista. Eu quero aqui falar com a polícia, que o delegado até falou no final da reportagem, o que é importante. Tá, prendeu, é suspeito ainda, a polícia tem que provar de que ele é culpado. Ninguém tá falando aqui que ele é culpado por enquanto, principalmente porque é muito grave a acusação. Mas o principal ponto dessa história, essas crianças estão vivas? Onde essas crianças estão? Que tipo de sofrimento eles estão passando? É essa a resposta agora que a polícia tem que dar para a família e para a sociedade. 3 mortos e 3 feridos em madrugada violenta, sangrenta em Belfor Roxo. Uma das vítimas é uma menina de 12 anos que morreu ao ser atingida por uma bala perdida quando estava em uma lanchonete. Quem conta pra gente é Eduardo Oliveira. O crime aconteceu no início da madrugada na rua Olavo Bilac, no bairro Santa Amélia, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações de testemunhas, poucas pessoas estavam aqui do lado de fora da lanchonete quando 3 homens chegaram em um carro preto. Eles estavam armados de fuzis. O objetivo era executar 2 pessoas. Jonathan Pascoal, de 23 anos, e William Gamas, de 24. Além deles, outras 3 pessoas foram atingidas pelos disparos. E a violência, a gente pode observar pelas marcas aqui no muro desta casa. Foram pelo menos 11 tiros disparados só contra essa parede aqui e também alguns tiros, olha só, logo aqui, bem ao lado da lanchonete. 2 vítimas eram irmãs, Thaísa da Silva Chagas, de 12 anos, que morreu a caminho do hospital, e Tamires da Silva Chagas, de 15 anos, que foi socorrida e continua internada no Hospital do Joca. A dona da lanchonete, identificada como Giovana da Costa Silva, de 58 anos, atingida na perna, já foi liberada. De acordo com a polícia, as irmãs estavam passando férias na casa da tia quando resolveram fazer um lanche. Elas chegaram minutos antes do crime acontecer. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e a polícia trabalha com a hipótese de execução, já que os 2 homens mortos seriam integrantes de uma milícia na região. Ok, isso cabe à polícia. Agora você aí de casa, pensa comigo. O que tem a ver, o que uma criança de 12 anos tem a ver com guerra de tráfico, de milícia, de poder paralelo, de blá, 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 A, B, C ou D? O que eu quero entender é por que vítimas inocentes, muitas vezes crianças, pagam por uma guerra que elas nem sabem o porquê acontece. Eduardo Oliveira, boa tarde. Explica pra gente, a polícia tem algum tipo de novidade? Qual é o trabalho que uma polícia faz diante de uma chacina como essa? E não é a primeira vez em um mês em Belfor Roxo, hein? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Isabelle. Olha só, a linha de investigação vai ser em cima da execução e desse possível envolvimento desses 2 homens com a milícia da região. O William e o Jonathan trabalhavam como seguranças de um condomínio em Belfor Roxo e eles teriam tentado retirar esse contrato deste condomínio para trabalharem sozinhos. Por isso, a suspeita da polícia é de que eles teriam sido executados justamente porque esse grupo de milicianos estariam perdendo um contrato com esse condomínio. Portanto, já é uma pista aí para a polícia, viu? Detalhe, então, só para a gente entender todo o mote, todo o esquema de trabalho da polícia nesse momento, agora, 12h20 praticamente, é 12h16, a polícia nesse momento, a partir da vítima executada, é que vai tentar levantar esses criminosos. Exatamente. E as 2 meninas, a irmã, a Tamires e a Thaísa, a Thaísa infelizmente morreu de 12 anos, elas tinham acabado de chegar na lanchonete, Isabelle, e elas são moradoras de São João de Meriti, viu? Estavam passando férias escolares na casa da tia, que mora a cerca de 100 metros deste local aí, onde elas foram atingidas por essas balas. Surreal. Férias escolares, ela nunca mais vai voltar à aula. É impressionante você ter mais uma vez. Eu fico me perguntando até que ponto você se preocupa, sabe, Eduardo, a encontrar o culpado, mas não pela própria situação em que envolve se é guerra disso ou daquilo. Eu acho que a polícia tinha que dar uma humanizada a mais e saber quem são as vítimas reais desses confrontos. No caso, hoje, uma menina de 12 anos, mas no Natal foi um menino que, graças a Deus, recebeu alta hoje em Niterói. E por aí vai. Pensa que vai ser a última? Infelizmente.
infelizmente não, tá? Detalhe, hoje passei por um apuro, tá? Falar pra vocês, fiquei no meio do tiroteio, ouvia tiro, não sabia de onde era, ali perto da linha vermelha, vindo trabalhar. Ô sufoco, só... Quando você tá como repórter, sabe, gente? Falar pra vocês, abrir meu coração. Quando você tá como repórter, não sei se você tá com adrenalina, se tá com cinegrafista, com a equipe, você tem que mostrar, passar informação. Ih, minha blusa abriu aqui. Mas quando você está sozinha dentro do teu carro, como uma pessoa, uma cidadã, o sufoco bate, a tremedeira demorou 1 hora para passar, que a gente ouvia tiro e não sabia de onde vinha. Vamos que vamos, olha só, policiais militares denunciam as péssimas condições do alojamento do batalhão do Meier. As imagens feitas lá dentro mostram as instalações precárias mesmo, as imagens vocês vão ver. A Mônica Chagas vai contar essa história pra gente. Fala aí, Moniquinha. Goteiras por toda parte, armários quebrados, camas sem colchões. Assim é o alojamento do batalhão do Meier, na zona norte do Rio. As imagens foram feitas por um policial militar que denuncia a precariedade do local. O prédio é todo velho, entendeu? Toda a estrutura dele tem que fazer obra. O teto tá desabando aqui, a cobertura aqui não segura a chuva. Aí fizeram um rebaixamento de isopor por baixo da telha. Aqui a água cai em cima de uma das camas do beliche. Poças se formam no chão. O alojamento mesmo não tem nenhuma ventilação, só se abrir a porta aqui. Só que não botaram um ar-condicionado, pega o meu ventilador, é horrível. Não tem como dormir tranquilo aqui não. O PM que faz a denúncia foi detido por faltar o trabalho. Segundo ele, o comando faz escalas de serviço e não avisa. Se você não olhar a escala, você que tomar falta e é punido, viu? Além disso, quem chega atrasado também é penalizado. Só se já sendo sujo aí por causa de 10 minutos, 15 minutos de atraso. Quando vê, você tá num comportamento insuficiente. Os policiais que acabam no alojamento foram detidos administrativamente. O Código Militar pune com detenções tudo que pode representar uma quebra de hierarquia. Uma simples falta ou ausência de saudação a um superior pode terminar na prisão do PM no batalhão. Para esse policial, o local deveria ter um mínimo de estrutura, já que os PMs que ficam ali não cometeram crime algum. Detenção não é prisão. Você não pode ir para casa, mas você não... Aqui não é igual o BEP, entendeu? Comparação que ele fez, que o batalhão prisional é melhor do que a situação do cara que está trabalhando. É fácil, né, minha gente? É fácil quando aqui se critica a polícia, muita gente falando, a polícia é bandida. É fácil falar isso. O difícil é ser o policial. O difícil é a gente reconhecer que essa classe da farda azul sofre muito. As imagens, isso daí é alojamento para um cara que trabalha para manter a segurança da sociedade. Isso aí é um alojamento onde pode ficar um militar que trabalha em escalas que muitas vezes ultrapassam, dependendo da hora do registro de ocorrência, o trabalho normal dele. Isso aí já não basta. O salário do policial militar do Rio de Janeiro, que é baixo, muito baixo, e o risco que ele sofre na rua, quando ele chega no batalhão, ele encontra isso daí, um cacareco caindo aos pedaços. O tenente-coronel André Silva, que comanda o 3º Batalhão aí, o Meier, informou que já planeja realizar melhorias no alojamento e diz que algumas obras já foram iniciadas. Comandante, olha só, com as imagens que a gente está mostrando aí, que o seu comandado, é assim que fala, perdi a palavra aqui, registrou e está colocando, e a gente está colocando no ar, não precisa de uma reforma substancial, fazer uma licitação, tem que ser obras de emergência, porque dormir com a goteira, com a cascata na cabeça, não há ninguém que aguente, nem tendo treinamento militar para isso. Você viu agora no começo do programa, a gente mostrou as imagens de uma tentativa ou de um linchamento mesmo de um homem na Cidade de Deus, pois agora você vai ver a reportagem completa. Sobrinha de MV Bill escapa de estupro na Cidade de Deus. O acusado foi linchado. Quem tem os detalhes, na verdade, as informações completas é o Eduardo Oliveira. Pode soltar as imagens. Eduardo, quem é esse homem aí? Olha, Isabelle, ele foi identificado como Vitor Barbosa Fernandes, de 25 anos. O cantor de rap MV Bill publicou em seu Twitter que sua sobrinha de 12 anos sofreu uma tentativa de estupro ontem no bairro Gardenia Azul, enfim, em uma localidade... Esse é o homem, né? Esse é o homem em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Na Gardenia Azul, vocês conseguiram identificar a localidade. E pelo que me consta, esse homem aí já é suspeito de tentar estuprar outras crianças na Cidade de Deus.
Exatamente, Isabelle. E ontem, no caso, essa sobrinha do MV Bill, ela teria pulado a janela e conseguido fugir, quando informou aos moradores lá da região que este rapaz, identificado como Vitor, teria tentado estuprar. Daí, o pessoal perdeu a paciência e foi pra cima dele. Perdeu a paciência, não. Qualquer um perde a linha com um homem que tenta estuprar uma criança de 12 anos. Se ela não consegue fugir, sobrinha aí do rapper MV Bill, você tá vendo as imagens, é um horror a imagem, ninguém aqui tá instigando a violência, coisa nenhuma, mas é a realidade. E diante da realidade, aqui no SBT Rio, a gente não faz hipocrisia, não. Aqui no SBT Rio, a gente mostra. Diante da realidade, da fúria, aí todo mundo fica falando, é preciso tomar cuidado. Não tem que fazer justiça com as próprias mãos, porque daí se esse cara mesmo tentou estuprar, é um vagabundo, e por isso a gente pode falar isso. Um criminoso como esse acaba te dando dor de cabeça. Você pensa que ele vai pro tribunal, ele vai. Mas se você tentar fazer alguma coisa contra ele, você vai do mesmo jeito, como se fosse um criminoso. Por isso é bom manter a paciência. Mas ninguém aqui vai ser hipócrita de falar o seguinte. Você vai, se fosse com a tua filha, qual seria a tua vontade? Meu amigo, não dá pra segurança não, aí o cara fica lá, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar a reportagem. Ó, o que o MVB escreveu? Esse é o Twitter dele? Ó, ele fala bem isso, sei que é errado fazer justiça com a própria pistola, mas dá vontade de virar exterminador de estuprador de criança. Tem razão, MVB, eu não tiro a sua razão não. Dizem ser o mesmo que estuprou uma menina, ó, a história confirmada pelo MVB, ó. Dizem na Cidade de Deus que é o mesmo homem que tentou estuprar um menino há dias atrás. Ex-morador da Cidade de Deus. Esse fato ocorreu na Gardênia Azul, aqui em Jacarepaguá. A sorte é que minha sobrinha pulou a janela e começou a gritar quando ele tentou correr, a comunidade chegou. Pega as imagens lá, coloca aqui, vou mostrar pra vocês que ele tenta escapar. Dudu, bota lá. Ele tá sentado, já tomou-lhe umas bufetadas, umas porradas na cabeça ali, fenomenal, porque tem sangue escorrendo na testa dele. Coloca lá, por favor. Aí, ó, não, antes, um pouquinho antes. Aí ele já tentou fugir de novo. Ele tenta escapar, no meio todo mundo lá, acho que ele não tem noção do perigo. Já tinha apanhado, sentou no chão, ficou lá esperando a polícia. Aí o que ele tenta? Tenta escapar dos populares. Aí foi paulada. É aí que o pau come. Ó, sentado, você vai ver, no meio da confusão, o cara tá... Aí ele levanta, ó. É aí que o povo começa a meter a madeirada nele, a paulada nele, gente que tava em volta, tinha criança, tinha mulher. Aí foi na Gardênia Azul, ele tenta fugir, ele consegue, tá? Ele consegue pular uma moto, ele vai pra cima de uma casa, os caras vão, tem a imagem aí, os caras estão em cima de uma casa. Os caras estavam em cima de uma casa, né, Eduardo, pra tentar pegar esse cara. A polícia conseguiu segurar o cara? Com certeza conseguiu segurar, Isabel. E logo depois que ele foi aí praticamente linchado pelos moradores revoltados com a atitude dele, ele foi encaminhado para a UPA da Taquara, mas foi atendido, foi medicado e depois conduzido para a delegacia da Taquara, onde está detido por enquanto. Que susto! Eu achei que você tinha falado que ele tinha ido para a UPA, atendido e sido liberado. Ele não, ele tá então na delegacia, tá preso. Está preso, está na delegacia e eventualmente vai ser transferido para a Polinter, onde vai ser processado judicialmente pela tentativa de estupro a essa menina, né, Isabel? E por favor, você que mora na Cidade de Deus, a Cidade de Deus é imensa, é grande, eu conheço muito bem. Frisa, por favor, o rosto dele aí, ó. Frisa, porque segundo as informações que a gente tem, não foi só aquele menino que o MV Bill falou, não. Outros meninos, outras crianças nessa idade teriam sido estupradas ou a tentativa que ele ficou atrás, esse cara aí. Se tiver qualquer informação, a delegacia da Taquara precisa de mais provas para manter ele dentro da delegacia. Porque tu já conhece onde você mora, né? Você mora num país chamado Brasil. O cara pode ser suspeito, se não tiver passagem e tudo mais, acaba fazendo o quê? Atendido na UPA e sendo liberado, sim senhor, tá? Traficantes dão ordens para incendiar um ônibus. O ataque foi no bairro de Santa Rosa, em São Gonçalo. Eu quero ver, Rodote. Foram os próprios moradores que atearam fogo. As chamas consumiram todo o coletivo. Um carro que estava estacionado também ficou totalmente destruído. As labaredas chegaram até o poste de energia e os cabos ficaram pelo chão. O calor derreteu também o relógio de luz de uma casa. E olha só o risco de explosão. Bem perto de onde o ônibus foi incendiado, há um depósito de gás. O ataque foi em retaliação à morte de um traficante identificado como Tiago durante uma troca de tiros com a PM. Segundo a polícia, ele comandava o tráfico de drogas em Santa Isabel. Depois do incidente provocado pelos bandidos, a rua ficou completamente vazia.
Completamente vazia, mas o povo hoje tem rede social. Sabe como a gente ficou sabendo disso? Como que o SBT Rio chega diretamente nos locais? Pois é, eu te conto o nosso segredo. O pessoal participa, escreve pra gente. Agradeço muita gente escrevendo ontem no nosso Facebook à tarde o que estava acontecendo aí no bairro de Santa Rosa, em São Gonçalo. Quer dizer que foi mando do tráfico, segundo as primeiras informações, justamente por causa da morte de um dos donos lá da Boca. É isso aí, né? Represália acabou queimando um carro, o ônibus. Agora o que me arrepia é que depósito de gás... Alguém já viu aqui o depósito de gás pegando fogo? O pipoco que é, o susto que é. Existem armas de segurança hoje nesses depósitos, mas um ônibus, um carro pegando fogo é uma coisa, um busão pegando fogo ao lado de um depósito de gás poderia explodir quarteirão inteiro. Agora o pior é o seguinte, Santa Rosa sofre... Alô, Santa Rosa, tu sofre ainda uma barbaridade com falta de transporte público. Santa Rosa tem um dos maiores índices, sabe do quê? Daquela carona solidária, entre aspas, que eu já fiz até essa reportagem, que não é carona solidária, é transporte irregular, que o povo não usa nem cinto de segurança, usam até aqueles uninhos, sabe, velho, cacareco, para trazer povo aqui pro Rio de Janeiro. Falta já ônibus lá, falta transportes públicos. Se o povo começar a botar fogo, e aí? O povo vai vir a pé, vai cruzar a ponte, faz uma passarela lá na ponte que o povo vai vir a pé de lá pra cá. Moradores de Piedade temem o crescimento da violência no local por causa do fechamento da Gama Filho. É a universidade que virou um cacareco, o povo invadiu, a bandidagem tomou conta. Hoje os estudantes foram ao campus na tentativa de recuperar o que for, até documentos. Quem conta pra gente é Daniel Penaferme. Ruas vazias. Na passarela já não passa mais ninguém. Esse é o estado atual do bairro de Piedade, nas proximidades do principal campus, onde a Universidade Gama Filho funcionava há mais de 70 anos. De segunda a sexta, fica completamente vazio devido à ausência dos estudantes. Seu Domênico tem uma banca de jornal em frente à universidade. O comerciante trabalha no local há 30 anos. Com um olhar nostálgico, ele se recorda do tempo em que o ponto era movimentado e que chegava a faturar até R$800 por dia. Quando dava 6 horas da manhã, daqui era um formigueiro. Prejuízo grande. É, prejuízo grande, claro, né? Boa parte do comércio nas cercanias da universidade já fechou. Quem teimou em permanecer aberto amargou prejuízos. É o caso de seu Antônio, que ainda mantém sua loja de Xerox em funcionamento. Estou com dívidas e estou aguardando para findar essas dívidas para poder sair desse local. Não foi só o comércio que sentiu os efeitos do fechamento da Universidade Gama Filho. Quem mora aqui em Piedade, nas proximidades do principal campus da instituição, começa a se preocupar com a segurança, já que reduziu muito o número de policiais e de viaturas circulando por aqui. Aqui tem movimento por causa da faculdade, né? Então essa rua vai ficar deserta. Ontem, alunos da Gama Filho e do Centro Universitário da cidade realizaram um protesto no centro do Rio contra o descredenciamento das duas instituições. Em entrevista coletiva, representantes do Grupo Galileu, que administra as universidades, classificaram a medida do MEC como injusta. É uma decisão arbitrária, injusta. A única deficiência que nós efetivamente temos é do ponto de vista financeiro. Nós não conseguimos reverter, infelizmente, a questão salarial. Durante a coletiva, este grupo de estudantes tentou entrar no auditório e houve confusão. Eu quero ser ouvido. Eu não posso falar com ele. Ai, gente. Eu não posso falar com ele. É complicado. Eu não posso falar com ele. Alguns alunos da Universidade Gama Filho tentaram entrar na instituição para retirar documentos como comprovante de matrícula e histórico escolar, que são necessários para o processo de transferência. Mas todos eles deram com o nariz na porta. Ninguém foi atendido. Vem um funcionário para tentar falar alguma coisa ou outra, mas até agora nada de documentação para a gente conseguir uma transferência, só esperando o MEC fazer a tal da transferência assistida. Prepara o dedo na cara. Injustiça, doutor, que o senhor citou ali, com seu grupo que o senhor gere? Não. Injustiça que eu vejo é só com o pobre do aluno, do jovem estudante, do universitário, que não sabe qual vai ser o futuro dele daqui pra frente. Segura aí, vem. Pra você, que é o gestor do MEC, ministro da nossa educação por enquanto, mercadante, e também para esse diretor do Galileu, sei lá eu, aqui ó, pau, é pra vocês. Dedo na cara é a única coisa que eu posso fazer. Se eu pudesse fazer muito mais, é degradante você ver a educação de um país que já é vergonhosa terminar numa cidade do Rio de Janeiro com essa situação.
Não só a questão da segurança é importante aí nesse entorno, como também a questão do comércio. Um bairro que vive em função da Gama Filho e agora está às moscas sem saber, assim como os universitários, qual é o futuro dessas pessoas. Daniel Penafirme, isso compromete, está comigo agora, eu vou falar com ele, está ao vivo aqui, né? Vou falar com o Daniel Penafirme. Isso compromete principalmente, Dani, você que é um ex-aluno de lá, eu sei você, Mônica, todo mundo está arrasado com essa situação. Isso compromete o futuro desses estudantes. Primeiro, empata a vida deles. Os caras não vão conseguir uma transferência daqui para ali. Como que eles vão realocar essas... E os custos, detalhe, o MEC falou que os custos é por conta de quem? Do universitário, né, Dani? É verdade, custos por conta dos próprios alunos. E o detalhe é que, na melhor das hipóteses, vejamos, Isabelle, no melhor dos cenários, um aluno que, por exemplo, está no 8º período, volta cerca de um ano e meio e perde todo esse tempo aí na faculdade, demora mais ainda para se formar. Esse é o melhor dos cenários, é o mais animador dos cenários. Isso quem conseguir a transferência, né? Agora, eles defendem uma federalização. Eu fico imaginando quais são as universidades, pelo menos quem estuda no Rio de Janeiro não vai querer estudar no Pará. Quem estuda aqui no Rio de Janeiro, quais são as universidades que vai conseguir absorver? Quais são as universidades que vão conseguir absorver tamanha demanda, não é, Daniel? É verdade, se a gente for olhar as federais aqui do Rio de Janeiro, no curso de medicina, por exemplo, da UFRJ, gente que conhece bem a realidade lá, não há como absorver essa demanda toda. Você pega lá uma UF, uma Universidade Federal Rural, não tem espaço para isso, são 15 mil alunos juntando aí a Gama Filho com o centro universitário da cidade. 15 mil alunos e 2.600 professores, ou seja, é muita gente, não dá para absorver tudo isso. Agora, o detalhe, Isabelle, se me permite fazer um comentário a respeito lá do diretor lá do Galileu, do Grupo Galileu, ele disse o seguinte: olha, já estava tudo certo, só faltou o quê? Dinheiro. Para pagar uma dívida de 500 milhões, 500 milhões, meu amigo. Por isso é dedo na cara dele, do seu ministro Mercadante. Detalhe, quando fala de transferência, na melhor das hipóteses, não é uma transferência como a gente faz com o nosso filho, não, da primeira série, vai para o fundamental, começo. São currículos diferentes. Nenhuma cadeira é igual numa universidade na outra. O cara pode ter que voltar, em alguns que já estão terceiro, quarto termo, voltar para o primeiro termo. Ou seja, começar uma nova faculdade. Ou seja, jogar sonho no lixo, futuro profissional no lixo e dinheiro no lixo. Quem faz Gama Filho não é muitas vezes o filhinho de papai, é o cara que precisa trabalhar para pagar a universidade. Não é, Daniel? Como foi o seu caso? É verdade, eu trabalhei para pagar a universidade desde o meu 2º período, trabalhei inclusive fora da área, fui locutor de supermercado, nem convém muito contar isso aqui, mas é verdade, isso de fato aconteceu porque pai e mãe não tinham condição, a gente teve que ralar muito para pagar a faculdade, assim como eu, muitas outras pessoas. E detalhe é que o diretor lá da Galileu disse que falta dinheiro, mas as mensalidades chegavam e eram pagas em dia pela maioria dos alunos. E se faltou dinheiro, não foi só o que faltou, foi tudo o que faltou, porque se falta dinheiro, você não paga o fornecedor, não paga a empresa terceirizada de limpeza, de segurança. Né, Dani? Não paga o funcionário. Será que tá na gravata bonita do diretor? Porque para algum lugar esse dinheiro foi. Não foi pro bolso do funcionário, do segurança que deixou a cabine de segurança lá porque não recebia dinheiro. Hoje eu assisti, a gente estava vendo aqui uma entrevista que a gente fica com todas as televisões ligadas, toda emissora fica com todo mundo assistindo todo mundo pra gente fazer o chamado escuta. Um especialista na concorrente, na Rede Globo, falou um dado impressionante. Apenas 20%, segundo ele, de todos esses alunos, apenas 20% vão conseguir uma realocação, ou seja, uma transferência. O resto vai ficar onde, Dani? Vai ficar na Rua da Amargura, vai ficar por aí em qualquer lugar, vai tentar reingresso, fazer vestibular novamente para outras universidades. Situação muito complicada e muito triste desses alunos. Até porque, Isabelle Benito, as estatísticas, inclusive do MEC, provam o seguinte: nas universidades particulares é onde está o maior número, pasme, de pessoas mais carentes, de pessoas com um pouco menos de dinheiro. As universidades federais têm mais o pessoal com dinheiro, até porque consegue passar no vestibular, né? Não tem estudo para passar numa federal, é aquela história. Valeu, Dani, muito obrigada pelas informações. Olha só, Mercadante, que vergonha, hein? Eu vou falar do fundo do meu coração, não é nem vergonha para mim. Como eleitora, que decepção. Tem muitas pessoas reclamando de falta d'água. Você está recebendo água? Pois é, mas tem gente pior do que a gente, tá? Tem gente sofrendo com esse problema há 8 anos. É isso mesmo. Vou repetir, quase uma década, 8 anos. Mas a conta da SEDAI, é claro, a cobrança chega todo mês. Quem vai contar pra gente é o Daniel Penafirme, que vai contar essa história. Rodou, depois eu volto com o dedo na cara.
Imagine se em bairros como Leblon, Leme, Copacabana, faltasse água há pelo menos 8 anos. Não dá nem para imaginar, né? Porque certamente os políticos já teriam tomado alguma providência e o abastecimento já teria sido normalizado. Mas aqui onde nós estamos, no bairro de Vila Leopoldina, mais precisamente na Rua Leblon, a rua que leva o mesmo nome do bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro. Aqui a situação é crítica, falta água há pelo menos 8 anos. Mas a conta da SEDAI, essa sim, continua chegando todo mês e sendo paga pelos moradores, que já não aguentam mais a situação. Eu moro ali há 35 anos. Na minha casa tem 5 anos que não vai água. Não existe, não tem condições da pessoa pagar uma coisa que não tem. Agora vê essa conta aqui de R$8 mil. A senhora tem várias contas aí, tá tudo pago? Tá tudo pago. Enquanto tinha água aqui, tá também tá pago. Eu pagava. Olha aqui, um protocolo que ela fez de uma reclamação junto à SEDAI. Essa aqui é da semana passada. A semana passada tá aqui comprovando. Ele já diz que vem, nunca vem. Aqui na casa do seu José Antônio, o abastecimento é feito da seguinte forma. Galão d'água, olha ali os galões no chão, que a cada 2 semanas o seu José Antônio enche para poder colocar dentro da cisterna. Quanto custa cada galão d'água desse? Em média, R$7 cada galão. Quer dizer, prejuízo grande porque não são só esses galões que estão aqui, você tem outros para poder encher a cisterna. Tem outros, realmente tem outros e se não comprar, jamais, entendeu? A água vem pelo cano. Olha, nesta semana o seu Antônio não teve grana para encher aquele monte de galão d'água que abastece a cisterna dele, ele paga R$7 por cada galão e olha aqui o que aconteceu, ó. Não tem água. Torneira absolutamente seca. Esta aqui é uma das únicas bicas onde ainda sai a água da SEDAI aqui na vizinhança. O pessoal usa esse único pedacinho de cano aqui, olha, para abastecer garrafas e baldes d'água. Agora, só esse ponto d'água aqui, que na verdade é uma ligação clandestina, é suficiente para abastecer toda uma região, né? É um absurdo. O povo tem que descer da Vila do Remido para vir abastecer aqui na Ipanema. A situação, portanto, é esta aqui na Vila Leopoldina. Os moradores estão com o saco cheio e com o balde vazio. É por isso que, em nome dessa população, nós vamos agora chutar o balde. Atenção, correu, é agora. 1, 2, 3, atirou, bateu. É gol! É agora! Dona SEDAI! Dona SEDAI, tô cansada de dar dedo na sua cara. A senhora deve estar brava comigo, a senhora deve estar dando as costas pra mim, né? Pelo menos pro povo a senhora dá. 3, 2, 1, mirou, valeu, pau! Dona SEDAI, deixa quebrado. Pra SEDAI tem que ficar trincada a história. Não recebeu nada, não tá sabendo dessa história, dona SEDAI. 8 anos a senhora manda, a senhora conhece o endereço desse povo, não sai água do cano, mas o povo entra pelo cano, né? Pô, ó, vamos fazer o seguinte, segura aí, nunca chamei o Daniel com o vidro quebrado. Eu vou aproveitar o Dani lá, ó. Segura aí, só no quebrado, só na tela quebrada. Joga o meu amigo aqui, trincado. Dani, tu não precisa nem pode fazer careta que tu tá trincado no vídeo, ninguém vai ver que tu tá fazendo nada. Ô Daniel, pelo amor de Deus, é pra chutar o balde, né? 8 anos, você viu a conta dos caras? Só me tira uma curiosidade, quanto que é a conta desses caras que não recebem água há 8 anos? Cerca de R$150, 160, até R$200. Eles estão pagando, então? Estão pagando encanamento enferrujado? Porque onde não passa água, enferruja. Eles estão pagando, Isabelle, na verdade você é um pouco maldosa, eles estão pagando o vento que passa pelo cano, porque o vento é importante, o ar, o oxigênio é importante. Você já tomou banho de vento alguma vez na sua vida? Você não tem criatividade nenhuma, Isabelle Benito. Não tem criatividade nenhuma. Aliás, eu tomo banho de vento, tá? Na véspera de Ano Novo, você ligava o chuveiro da minha casa, saía só arzinho quente, de tão quente não tinha água. A gente foi pra praia tomar banho, tá? Voltou salgado e daí você já viu o pipoco que não foi lá na minha casa cheio de visita. Agora, dona SEDAI. Obrigada, Dani. Beijo pra você. Beijo. Dona SEDAI, olha só, dona SEDAI, tá ficando ridículo. O seu Wagner Victor disse que no ano que vem, olha só o que foi que o cara disse, o presidente da SEDAI, que no verão que vem ele não quer ter esse fardo, ele não quer tá com esse fardo todo de estar sendo acusado de não ter água. Não tem água, meu filho, você não tá vendo que não tem água? O pessoal tá sem água, o pessoal tá na seca, pagando do próprio bolso. Veja a casa dos caras lá no Ipanema, no Leblon, que falta água lá em Caxias, estão pagando do próprio bolso que já não tem. E aí você vem falar que o ano que vem você tá livre desse fardo porque vocês vão investir quanto? 2,5 bilhões quase para mudar a estrutura e para ter água, que faltou energia. E detalhe, ele volta a insistir num ponto que é ridículo, que o povo tá gastando muita água no verão. Oh, jura? Ô, Victor, então vai morar onde? No Alasca, porque lá não vai faltar água, tem gelo de fora. Mas é o seguinte,
Seguinte, vou beber uma aguinha e volto daqui a pouquinho. Ó, uma mulher foi esfaqueada pelo ex-marido no meio da rua e você vai ver o que ele fala na delegacia. Tamo de volta, tamo junto. Eu vou pedir pra vocês agora prestarem muita atenção nessa reportagem pra ver se vocês sentiram o mesmo que eu senti assistindo hoje pela manhã, o que esse cara falou na delegacia. Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada 30 vezes pelo ex-companheiro pai do filho dela, em uma das ruas mais conhecidas ali de Petrópolis, a Rua Tereza. Os motivos, segundo ele, seriam ciúmes e o fim do relacionamento, adivinhe, que ele não aceitava. Quem vai contar pra gente é o Carlos Miranda. Rodou. Evelyn Machado Silva, de 23 anos, está internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Santa Teresa e o estado dela é grave. Evelyn foi esfaqueada pelo ex-companheiro Wanderson de Souza, de 25 anos. O crime foi neste trecho da Rua Tereza, no bairro Alto da Serra. Por volta de 11 horas da noite, Evelyn voltava do trabalho. Ela desceu de ônibus daquele lado da rua e encontrou com Wanderson. Desesperada, ela atravessou a via, mas foi apanhada por ele neste local. Aqui, ele deu 30 facadas na jovem. O sangue ainda está na calçada. A família está indignada. Ele falou que ela soltou do ônibus, ele já chegou, aí começou a dar facada nela, entendeu? E ela gritou, aí ele foi, me ligou, aí eu desci correndo. O criminoso foi cercado por populares e pela polícia quando tentava fugir. Ele foi preso em flagrante. Na delegacia, ele disse que perdeu a cabeça. Eu falei com ela, antes de fazer isso, vamos conversar, por favor. Eu não tô bem, eu tava tomando até calmante. O casal teve um relacionamento por cerca de 3 anos. Tem um filho junto, né? Tem um filho de 2 anos. O pai da vítima contou que o rapaz perseguia Evelyn desde que eles se separaram em outubro do ano passado. Ele teria agredido a jovem 3 vezes. Só sai bater em mulher? Quando eu ia lá buscar minha filha, ele nem aparecia, ele passava de longe. Eu estava esperando ele chegar para tomar uma atitude com ele. Ele foi para cadeia, não sei o que vai acontecer, mas tomara que a justiça seja feita. Ah, mas vai. Um covardão desse vai. Agora eu vou te ensinar em casa como se pega um mentiroso. Quer ver só? Coloca no ponto aí, por favor, e que o cara vai lá na delegacia, abaixa a cabeça. Eu só queria conversar com uma faca no bolso. Ele só queria conversar, ele só perdeu a cabeça porque ela foi a culpada. Eu só queria conversar. Quer ver como pega o mentiroso? Quer ver como ele estava falando mentira? Coloca a imagem aí, ó. Coloca aí, ó. Ah lá, ó. Segurando o olho, não olha pra câmera. Pode soltar, olha só. Eu falei com ela, antes de fazer isso, vamos conversar, por favor. Vamos conversar, por favor. Vamos o quê? Conversar? Olha, meu filho, bem que você tentou, mas tu é tão ator ruim. Tu é tão ator ruim que tu segurou muito esse olho. Tu quase enfiou o teu dedo dentro do teu olho pra ver se saiu uma lágrima. Não saiu uma lágrima. Nem de crocodilo saiu a lágrima aí. Tu é um mentiroso de uma figa, um covarde que infelizmente cruzou o caminho dessa coitada. Que infelizmente teve um filho. 2 vítimas nessa história, né? A menina e o filho. Eu só quero conversar. Eu não ia fazer nada contra ela, sabe, doutor? Eu só queria conversar. Eu tava com uma faca no bolso e de repente resolvi tacar a faca 30 vezes na barriga da minha ex-companheira, mas era só conversa. Eu posso sair agora? Ah, larga de ser cara de pau, pelo amor de Deus, né? Tomara que tu apodreça dentro da delegacia, porque eu falo pra vocês aqui, ó, dou minha maior palmatória, saiu, vai se relacionar, porque sempre tem uma doida que encara uns caras desse, né? Vai se relacionar e o que vai acontecer? Vai dar bolacha na doida até conseguir enfiar a faca no bucho dela de novo. E sempre tem doida que quer casar com esses caras, né? Pelo amor de Deus. Uma viatura da Polícia Militar foi apedrejada nesta madrugada na favela do Arará. O Rafael Paiva estava lá e vai contar de novo pra gente. Rodou. De acordo com os policiais da UPP Arará Mandela, eles faziam um patrulhamento de rotina no interior da comunidade quando abordaram um jovem de 20 anos com uma pequena quantidade de drogas. No momento em que eles deram voz de prisão para o rapaz, moradores revoltados com a ação policial começaram a jogar pedras na viatura. O vidro traseiro ficou estilhaçado. Tiago Lindolfo da Conceição, que foi preso, já tinha passagem por tráfico de drogas. Um menor chegou a ser detido na confusão e levado para a delegacia de Bom Sucesso.
Eu falo pra você, não tá fácil pra ninguém. Imagina, se não tá fácil pra você, imagina pro policial da UPP. Ô, coitado, você vai fazer uma apreensão, pegar aí no carro e apedrejado diante de toda a situação que tá acontecendo, situação tensa, o policial já pode imaginar que tá sendo alvo de tiro e tudo mais. Vamos aproveitar e vamos colocar o Face aí, participação direta sua na tela. Quem sabe tem a sorte. Ó, quem teve sorte hoje foi a Crislane Menezes, falando justamente sobre essa violência. Foi queima de ônibus, foi chacina e tudo mais. A Crislane Menezes, meu Deus, ela diz, acho que é meu Deus, né, isso daí, meu Deus, que país é esse? Sigla de internet, apesar de tia aqui não é tão moderninha, né, Diego? Eric Gagliano, alô, Eric, você que participa direto comigo, eu tenho muito medo das noites cariocas, é verdade, Eric é jovem, fica em casa que é melhor. Lucas Souza Fernandes, em meio à violência e injustiças, o povo se vê sujeito a fazer justiça com as próprias mãos. Não é certo, mas ninguém tem sangue de barata. Ó a hashtag, qual é a hashtag? Isabelle Benito não fosse... Ai, eita pega! Ó que a hashtag da Isabelle, se não fosse casada aí. Ô, Luca, mas tu é muito novinho, né? Não, ó a foto que engana. Carlos Oliveira, Carlão, ó que meu marido é gaúcho, é aquele que risca a faca no chão, hein? Valeu-me. Carlos Oliveira, Carlão, muita violência nisso. Todo dia ônibus queimado, pessoa morrendo. É, tá difícil. Como diz minha amiga Márcia Davi, se não tá fácil pra você, imagina pro Saci. Vou fazer um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Eu vou agradecer uma pessoa e vou falar o porquê o dia de ontem era importante pra mim, que eu esqueci ontem, mas eu volto falando. Cadê a música? Qual é essa, Caicai? Caicai tá virando um DJ moderno, só no funk, só no gingado. Vem, Caicai, cada dia ele me surpreende com o homem. O Naldo, ele adora o Naldo. Naldo tá te pagando algum cachê? Adoro o Naldo, hein? Valeu. À tarde ele fala que escuta ópera, mas ele escuta, sabe o quê? O Naldo, adoro o Naldo. Alô, Naldo, alô, Maré, um beijo pessoal da Maré, tem um monte de amigo lá. Olha só, a Justiça determinou a suspensão da cobrança de pedágio dos quilômetros 40 e 124 da BR-101 em Campos. Roda aí e explica por quê. Nada de cobranças. A partir de agora, os motoristas que atravessarem as praças de pedágio de Campos vão fazer uma economia e tanto. O valor de R$ 3,30 cobrado para carros e por eixo de veículos comerciais e de R$ 1,65 para motos estão suspensos por causa de uma sentença que a concessionária Autopista Fluminense terá que obedecer. De acordo com a determinação, depois de ter assumido a administração da BR-101, em quase 6 anos a concessionária não cumpriu com nenhum dos prazos estabelecidos no contrato de concessão. O documento pedia melhorias e aumento da segurança na rodovia. Foram tomadas 3 medidas. Uma é com relação à multa, que foi aplicada multa de R$ 300 mil para descumprimento em cada praça e essa multa é diária. A outra questão é a autorização de prisão em flagrante pelos responsáveis pelas praças do pedágio. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal já foi intimada e ela está fiscalizando e autorizada a prender aqueles que desrespeitarem essa ordem. E a terceira é o bloqueio das contas, através do bloqueio online das contas da concessionária, caso haja o descumprimento. O certo é melhorar para depois cobrar, né? É assim que todo mundo faz, né? Presta o serviço primeiro, depois cobra, né? E a gente paga com prazer porque não vamos quebrar o carro da gente, né, meu filho? Eu não pago com prazer coisa nenhuma, eu acho pedágio um roubo, um absurdo. Muito bem, doutor Ralph, que aí meteu a mão, você entendeu? Os caras metiam a mão da concessionária e não davam em serviço. Em nota, a concessionária Autopista Fluminense informou que discorda da decisão, é claro, e diz que cumpre todos os acordos do contrato. Não é isso que a Justiça deu, tá? Não é isso que a Justiça falou. Muito obrigada ao pessoal do interior aí que se empenha todos os dias para trazer as reportagens pra gente. Um beijo pra vocês, pra todo mundo em geral, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero agradecer, ó, essa é a Mariana, uma querida filha da Liliane, minha amiga, telespectadora, que cria essa filha com toda a vontade, com toda a força e dificuldade. E ela faz artesanato. E olha só que presente lindo que ela me deu. Filma lá, Zé. As toalhinhas que ela me deu, ela me manda pro meu filho com todo carinho. Eu uso com tanto amor que vocês não têm noção. Tanta coisa boa, não é só o presente, mas por quem faz. Lili, um beijo no seu coração. Mari, ó, lindeza da minha vida. Vai ficar lá no meu camarim essa foto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. E você sabe, amanhã tamo junto. SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera. Você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já.